Eu nunca tinha ouvido falar de Sete Além quando isso aconteceu comigo. Foi descobrir o que era só muitos anos depois, quando contei essa história para um amigo e ele disse que parecia muito com outros relatos que existem por aí. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos e isso aconteceu quando eu tinha 22. Na época, eu morava no interior de São Paulo, numa cidade relativamente pequena. Trabalhava durante o dia e fazia faculdade à noite numa cidade vizinha. O trajeto de volta era sempre o mesmo, cerca de 40 minutos de estrada e depois mais alguns minutos dentro da cidade até chegar em casa. Eu conhecia aquele caminho como a palma da minha mão. Naquela noite em específico, eu saí da faculdade mais tarde que o normal. Era perto de meia-noite. Peguei o carro e comecei a dirigir de volta como fazia todos os dias. A estrada estava praticamente vazia, só o barulho do motor e o som baixo do rádio dentro do carro. Nada parecia estranho. Quando entrei na minha cidade, percebi que as ruas estavam completamente desertas. Isso até era normal naquele horário, mas algo começou a me incomodar de um jeito que eu não sabia explicar. Era silêncio demais. Nem cachorro latindo, nem bar de esquina aberto, nem uma luz acesa em casa nenhuma. Continuei dirigindo e virei na rua que sempre usava para cortar caminho até meu bairro. Já tinha passado por ali centenas de vezes. Só que naquela noite, alguma coisa estava diferente. Primeiro eu percebi que os postes tinham uma luz estranha. Não era aquela luz amarela comum de rua. Era uma luz meio branca, meio pálida, que deixava tudo com um aspecto frio. Depois reparei nas casas. Elas estavam lá, mas pareciam erradas. As fachadas eram simples demais, como se alguém tivesse tentado imitar casas normais, mas sem saber exatamente como elas deveriam ser. Algumas janelas estavam em posições estranhas, algumas portas eram altas demais. Eu comecei a dirigir mais devagar. Foi aí que percebi outra coisa. Não havia carro nenhum estacionado. Nenhum. Nem nas garagens, nem nas calçadas. Nada. A sensação que eu tive naquele momento foi muito difícil de explicar. Era como se eu estivesse num lugar que parecia uma cidade, mas que não era realmente uma cidade viva. Continuei andando mais alguns metros. Foi quando vi a primeira pessoa. Ela estava parada na calçada. Um homem. Ele estava completamente imóvel, olhando para o outro lado da rua. Achei estranho, mas pensei que talvez fosse só alguém esperando alguma coisa. Só que quando meu carro passou perto, ele virou a cabeça lentamente e ficou olhando direto para mim. Eu lembro até hoje da sensação que tive naquele segundo. Não era só um olhar normal, era como se ele estivesse surpreso de me ver ali e, ao mesmo tempo, incomodado. Olhei pelo retrovisor depois de passar por ele. O homem continuava parado, virado na direção do meu carro. Mas não era só ele. Mais à frente vi outra pessoa parada perto de um portão, e depois outra e outra, todas completamente imóveis e todas olhando para mim quando eu passava. Foi nesse momento que um pensamento atravessou minha cabeça. Eu não deveria estar ali. Senti um frio subir pelas costas. Acelerei um pouco mais o carro, tentando sair daquela rua o mais rápido possível. Mas aí percebi outra coisa que me deixou ainda mais nervoso. A rua parecia longa demais. Normalmente ela levava menos de 1 minuto para atravessar. Mas eu já estava dirigindo há vários minutos e ela simplesmente não terminava. Foi quando comecei a ver algo ainda mais estranho. Algumas das pessoas que estavam nas calçadas começaram a andar lentamente em direção à rua. Não correndo, não gritando, apenas andando na direção do meu carro. Eu não esperei mais. Pisei fundo no acelerador. O carro avançou pela rua e eu virei na primeira esquina que apareceu, sem nem pensar. No instante em que fiz a curva, tudo voltou ao normal. A iluminação voltou a ser amarela. As casas pareciam casas normais. E pela primeira vez naquela noite, ouvi um cachorro latir ao longe. Dirigi direto para casa sem parar em lugar nenhum. Passei o resto da madrugada tentando entender o que tinha acontecido. No dia seguinte, voltei naquela mesma rua durante o dia. Ela era curta, curtíssima e absolutamente normal. As casas eram diferentes daquelas que eu tinha visto.
As janelas estavam em lugares normais e havia carros estacionados em várias garagens. Também não vi nenhuma daquelas pessoas. Durante muito tempo, eu achei que talvez tivesse sido só cansaço ou algum tipo de confusão na minha cabeça. Mas anos depois, conversando com um amigo, contei essa história. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, perguntou uma coisa que me deu um arrepio imediato. Ele perguntou se eu já havia ouvido falar em Sete Além. Eu disse que não. Então ele me contou que existem muitos relatos de pessoas que dizem ter entrado, sem querer, em lugares que parecem cidades, mas onde tudo é estranho, silencioso, e as pessoas parecem perceber que alguém de fora apareceu. Desde aquele dia, eu nunca mais passei por aquela rua tarde da noite. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Mas uma coisa eu tenho certeza. Naquela madrugada, eu entrei em um lugar que não deveria ter estado. Meu nome é Camila, tenho 25 anos e isso aconteceu comigo quando eu ainda estava na faculdade. Eu estudava à noite, então quase sempre voltava para casa de ônibus por volta das 10h30, 11 horas. O trajeto era simples. Eu pegava uma linha que passava perto da faculdade e descia praticamente na esquina da minha rua. Era algo que eu fazia todos os dias, então já estava totalmente acostumada. Naquela noite específica eu estava muito cansada. Tinha tido prova e passado o dia inteiro estudando. Quando entrei no ônibus, ele estava quase vazio. Só tinha um senhor sentado mais na frente e uma mulher perto da porta traseira. Sentei perto da janela, coloquei a mochila no colo e fiquei olhando a rua passar. Depois de alguns minutos, eu acabei pegando no sono. Isso nunca era algo que eu gostava de fazer, porque tinha medo de passar do ponto, mas naquele dia o cansaço foi maior. Não sei quanto tempo passou, só lembro de acordar de repente, meio assustada. A primeira coisa que fiz foi olhar pela janela para ver onde o ônibus estava, e foi aí que algo começou a parecer estranho. A rua parecia familiar. As casas tinham o mesmo estilo das casas do meu bairro. Postes, calçadas, muros, tudo parecia muito parecido. Mas tinha uma coisa errada. Estava silencioso demais. Não havia carros passando, não havia pessoas andando, e a iluminação parecia mais fraca que o normal. Olhei ao redor dentro do ônibus. Não tinha mais ninguém, nem o senhor, nem a mulher. E quando olhei para frente, percebi que também não havia motorista. O banco estava vazio. Naquele momento, meu coração começou a acelerar. Levantei rapidamente e fui até a porta. O ônibus estava parado. As portas estavam abertas. Desci. Assim que coloquei o pé na rua, senti um arrepio estranho. Era como se o lugar fosse realmente o meu bairro, mas ao mesmo tempo não fosse. As casas eram parecidas, as ruas tinham o mesmo formato, mas tudo parecia escuro demais, sombrio demais e completamente vazio. Comecei a caminhar rápido na direção onde deveria estar a minha rua. Foi quando ouvi um barulho, um riso baixo, de criança. Olhei para o lado da calçada e vi 3 crianças paradas perto de um muro. Elas estavam lado a lado, paradas, olhando para mim. No começo pensei que fossem apenas 3 crianças brincando, mas quando cheguei mais perto, percebi algo que fez meu corpo inteiro gelar. Os rostos delas estavam sorrindo, mas os olhos não estavam lá. Era como se fossem apenas cavidades escuras, vazias. Mesmo assim, elas continuavam sorrindo. E então, ao mesmo tempo, as 3 levantaram o braço e começaram a apontar para mim. Eu congelei. Não conseguia me mexer. O sorriso delas parecia cada vez maior. Foi quando uma delas deu um pequeno passo na minha direção. Aquilo quebrou o choque. Eu virei e comecei a correr. Correr o mais rápido que conseguia, sem olhar para trás, sem entender o que estava acontecendo. Enquanto corria, comecei a perceber algo ainda pior. Outras pessoas estavam surgindo nas ruas, saindo de esquinas, de portas, de calçadas, algumas paradas, outras caminhando devagar e todas olhando para mim. A sensação era horrível,
como se eu tivesse em um lugar onde eu não deveria estar. Meu coração estava disparado, minhas pernas já estavam doendo de tanto correr. Foi quando meu pé escorregou numa parte molhada da rua, eu perdi o equilíbrio, caí com força no chão, bati o braço e minha cabeça. Naquele momento tudo ficou escuro, e a próxima coisa que lembro foi ouvir vozes, pessoas falando comigo. Quando abri os olhos, estava deitada no chão, no meio da rua, exatamente perto do ponto de ônibus onde eu sempre descia. Algumas pessoas estavam ajoelhadas ao meu redor. Uma mulher segurava meu ombro. Um homem dizia que alguém já tinha chamado ajuda. Eles estavam perguntando se eu estava bem, perguntando meu nome, perguntando se eu lembrava do que tinha acontecido. Segundo eles, eu estava ali, caída na rua, desmaiada, sozinha. Ninguém sabia dizer há quanto tempo. Até hoje eu não sei explicar o que aconteceu naquela noite. Mas depois que conheci histórias sobre um lugar chamado Sete Além, algumas coisas começaram a fazer um sentido que eu sinceramente preferia que não fizessem. Na época, eu trabalhava como motorista de aplicativo, quando o serviço ainda estava começando a se popularizar. Era madrugada de sábado para domingo e eu estava rodando pela cidade porque as corridas costumavam aparecer bastante nesse horário. Por volta de 3 da manhã, apareceu uma corrida um pouco estranha. O ponto de embarque ficava numa rua que eu não conhecia muito bem, numa área mais afastada, mas aceitei mesmo assim. Comecei a dirigir até lá. O GPS indicava que eu deveria entrar numa rua estreita que saía da avenida principal. Assim que virei nessa rua, percebi que o ambiente parecia diferente. Não era perigoso, não estava abandonado, mas tinha uma sensação estranha no ar. A iluminação dos postes era meio fraca, meio amarelada, e quase não havia movimento. Continuei seguindo o trajeto que o GPS indicava. Depois de algumas quadras, percebi algo que me deixou confuso. As ruas começaram a ficar largas demais, e os prédios pareciam antigos, não velhos ou abandonados, mas antigos, como se tivessem sido construídos em outra época. E a cidade parecia silenciosa, muito silenciosa. Sem trânsito, sem gente conversando, sem música vindo de bares, nada. Foi quando percebi que o aplicativo não estava mais mostrando a corrida. O passageiro simplesmente desapareceu da tela. Achei que fosse falha do sinal. Peguei o celular para conferir o mapa, mas o GPS também tinha parado de atualizar. Mesmo assim, continuei dirigindo, tentando voltar para a avenida principal. Foi quando comecei a notar as pessoas. Havia algumas andando pelas calçadas, mas algo nelas parecia estranho. Elas caminhavam devagar, muito devagar, e quase todas estavam olhando para frente, sem conversar entre si. Passei por um grupo de 3 pessoas numa esquina, e assim que meu carro passou, elas viraram a cabeça ao mesmo tempo para me olhar. Aquilo me deu um arrepio imediato. Continuei dirigindo, tentando achar uma saída, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava, porque as pessoas começaram a olhar demais para o meu carro. Algumas paravam de andar, outras simplesmente ficavam paradas na calçada, olhando, como se estivessem observando algo incomum. Foi quando parei num semáforo, e um homem que estava na esquina começou a atravessar a rua. Ele passou bem devagar na frente do meu carro, e enquanto passava, ficou olhando direto para mim. Não era um olhar normal, era como se ele estivesse tentando entender o que eu era. Quando ele chegou do outro lado da rua, ele parou e continuou olhando. Nesse momento percebi algo que me fez gelar. Outras pessoas na calçada também tinham parado e estavam olhando para o carro, para mim. A sensação era clara. Era como se eles estivessem percebendo que eu não pertencia àquele lugar. O sinal abriu e eu acelerei imediatamente. Comecei a dirigir mais rápido, tentando encontrar qualquer rua que levasse de volta para a avenida. Foi quando virei uma esquina e finalmente vi algo familiar. Faróis de carros, barulho de trânsito, uma avenida movimentada. Assim que entrei nela, tudo voltou ao normal. Pessoas andando, carros passando, luzes de lojas. Era como se eu tivesse simplesmente saído de um bairro estranho. Continuei dirigindo por mais alguns minutos até parar num posto de gasolina. Fiquei lá tentando entender o que tinha acontecido. Peguei o celular para olhar no histórico do aplicativo. A corrida das 3 da manhã simplesmente não existia. Não havia registro nenhum, nenhum pedido, nenhum passageiro, nada.
mas tem uma coisa que até hoje me deixa inquieto. Porque antes de sair daquele lugar, quando virei a última esquina, olhei pelo retrovisor e vi várias pessoas na rua, paradas, todas olhando na direção do meu carro, como se estivessem observando algo que não deveria ter aparecido ali. Claro que nunca ninguém acreditou das poucas vezes que contei essa história. Mas sei o que vivi e acredito que muita gente já passou por algo parecido. Eu trabalhava como representante comercial na época, então passava boa parte da semana dirigindo entre cidades do interior do Paraná e de São Paulo. Já estava acostumado a viajar sozinho, pegar estrada à noite, parar em postos isolados. Nada disso me assustava. Mas teve uma noite que eu nunca consegui explicar. Eu estava voltando de uma cidade pequena do interior de São Paulo. Já era bem tarde, provavelmente perto de 1 da manhã. Eu estava cansado e ainda faltava bastante estrada até chegar em casa. Foi quando decidi sair da rodovia e entrar numa cidadezinha que aparecia numa placa. A ideia era simples: parar num posto, tomar um café e seguir viagem. Entrei na estrada de acesso e comecei a dirigir em direção à cidade. Logo na entrada já achei estranho. Não havia luz nenhuma acesa. Nenhuma. Nem em casas, nem em comércios, nem em nada. Mas pensei que talvez fosse só uma cidade muito pequena. Continuei dirigindo. As ruas eram largas e bem asfaltadas. Havia prédios pequenos, algumas lojas, farmácias, um mercado. Tudo parecia perfeitamente normal, mas absolutamente tudo estava fechado e escuro. Eu não vi uma única pessoa. Nem um carro passando, nem alguém caminhando, nem um bar aberto. Era como se a cidade inteira estivesse dormindo profundamente. Continuei andando devagar, procurando algum posto de gasolina. Depois de alguns minutos, comecei a perceber que aquilo estava ficando estranho demais. Porque mesmo em cidades pequenas, sempre tem alguma coisa aberta. Um bar, uma padaria, um posto. Mas ali não havia nada. Nem mesmo carros estacionados nas ruas. As vagas estavam vazias, as garagens das casas também. Foi quando comecei a sentir aquela sensação estranha que a gente tem quando percebe que algo está muito errado, mas não sabe exatamente o quê. Decidi dar a volta e voltar para a rodovia. Só que quando virei numa esquina, percebi algo que me deixou arrepiado. As ruas estavam sempre vazias, não importava para onde eu virasse. Era como se eu estivesse dirigindo por uma cidade inteira completamente abandonada. Eu comecei a ficar nervoso. Peguei o celular para ver o mapa e tentar encontrar a saída, mas o GPS simplesmente não carregava. A tela ficava tentando localizar o sinal e nada. Continuei dirigindo. Foi então que vi algo pela primeira vez. No meio de uma praça havia um banco e alguém estava sentado ali. Um homem, sozinho, imóvel. Meu primeiro pensamento foi parar e perguntar onde ficava a saída da cidade. Mas quando o farol do carro iluminou ele, algo me fez desistir. O homem estava sentado completamente reto, olhando para frente, sem se mexer, sem reagir à luz do carro, sem olhar para mim. Parecia quase uma estátua. Passei devagar por ele, e por algum motivo tive a sensação de que ele sabia que eu estava ali, mas estava fingindo não perceber. Eu acelerei. Depois disso, comecei a dirigir o mais rápido que pude, tentando encontrar qualquer placa que levasse de volta para a rodovia. Alguns minutos depois, finalmente encontrei uma rua que parecia levar para fora da cidade. Segui por ela sem pensar duas vezes. E então, de repente, tudo voltou ao normal. Vi luzes de carros na estrada, caminhões passando, postos iluminados, pessoas. Eu parei no primeiro posto que encontrei. Entrei na loja de conveniência, ainda meio confuso, e perguntei para o atendente sobre a cidade que ficava alguns quilômetros atrás. Ele me olhou com uma expressão estranha e perguntou: "Que cidade?" Eu expliquei. Disse que tinha acabado de passar por ela, que tinha ruas largas, uma praça, um mercado. Ele ficou alguns segundos pensando, depois respondeu: "Ali não tem cidade nenhuma." Eu achei que ele estava brincando. Então peguei o celular e tentei mostrar no mapa, mas a única coisa que aparecia naquela área era mata e estrada. Nada. Até hoje eu não sei dizer onde eu entrei naquela noite, mas uma coisa ficou gravada na minha cabeça. Aquela praça, aquele homem sentado no banco, imóvel.
no meio de uma cidade inteira completamente vazia. E às vezes eu fico pensando em uma coisa que me dá arrepios. Se aquela cidade realmente não existia, então o que era aquele homem que estava lá dentro? Eu realmente não sei dizer, não consigo explicar, e sei que muitos não vão acreditar. Olá, me chamo Lucas, tenho 27 anos e o que aconteceu comigo foi em 2019. Até hoje eu nunca contei essa história em público porque sempre tive medo de parecer que estou inventando alguma coisa. Mas quando comecei a ver relatos sobre Sete Além na internet, percebi que algumas coisas que aconteceram comigo são muito parecidas com histórias de outras pessoas. Na época eu trabalhava como técnico de informática. Eu atendia várias cidades da região de Campinas, então vivia pegando estrada durante a semana. Nesse dia eu estava voltando de um atendimento numa cidade pequena, já perto da noite. Peguei um caminho diferente do que eu costumava usar, porque o GPS indicava que seria mais rápido. Era uma estrada simples, cercada por mato e algumas áreas rurais. Depois de uns 20 minutos dirigindo, comecei a ver algumas casas e logo depois uma pequena área urbana. Parecia um distrito ou uma cidade bem pequena. Decidi entrar. A ideia era parar em algum lugar, comprar água e esticar as pernas antes de continuar a viagem. Logo que entrei na primeira rua, percebi que o lugar era estranho. Não estava abandonado. As casas estavam conservadas. As ruas estavam limpas, havia luz nos postes, mas tudo parecia silencioso demais. Continuei dirigindo devagar. Depois de alguns metros, vi um pequeno mercado aberto. Pelo menos a porta estava aberta e havia luz lá dentro. Estacionei o carro e entrei. Assim que passei pela porta, vi 3 pessoas lá dentro. Uma mulher atrás do balcão e 2 homens andando pelos corredores. Mas algo me deixou desconfortável quase imediatamente. Eles estavam quietos demais. Ninguém conversava, ninguém parecia fazer barulho. Peguei uma garrafa de água na prateleira e caminhei até o balcão. A mulher estava olhando para baixo como se estivesse lendo alguma coisa. Coloquei a garrafa na bancada e falei: "Boa noite." Ela levantou os olhos lentamente. Olhou direto para mim, mas não respondeu. Achei que talvez não tivesse ouvido, então repeti: "Boa noite." Ela continuou olhando para mim sem dizer absolutamente nada. Foi aí que comecei a perceber outra coisa. Os 2 homens que estavam nos corredores também tinham parado e estavam olhando para mim. Não de forma agressiva, mas de um jeito estranho, como se estivessem analisando alguma coisa. Eu tentei quebrar o silêncio. Perguntei quanto era a água. A mulher continuou em silêncio por alguns segundos. Depois pegou a garrafa, passou no caixa e virou a tela da máquina para mim, sem dizer uma palavra. Eu paguei e tentei puxar conversa mais uma vez. Perguntei se havia algum posto de gasolina na cidade. Ela ficou me olhando por alguns segundos, então respondeu, com uma voz muito baixa: "Não." Foi a única palavra que ela disse. Peguei a água e fui saindo do mercado. Mas antes de chegar na porta, olhei para trás. Os 3 ainda estavam olhando para mim, sem falar nada, sem se mexer. Voltei para o carro com uma sensação muito estranha. Algo naquele lugar não parecia certo. Decidi ir embora imediatamente. Comecei a dirigir procurando a saída da cidade. Foi quando percebi algo que me fez ficar ainda mais nervoso. As ruas pareciam confusas. Eu virava uma esquina e parecia voltar para lugares parecidos. Passei pela mesma praça 2 vezes, pelo mesmo mercado, e cada vez que passava por ele, via as mesmas 3 pessoas lá dentro, sempre paradas, sempre olhando na direção da rua, como se estivessem esperando alguma coisa. Depois de alguns minutos dirigindo, finalmente encontrei uma rua que parecia levar para fora da cidade. Segui por ela e logo voltei para a estrada.
Assim que saí daquela área, senti um alívio enorme. Continuei dirigindo até encontrar um posto de gasolina já na rodovia. Parei lá e resolvi perguntar para o frentista sobre a cidade que eu tinha acabado de atravessar. Expliquei onde ficava. Ele me olhou meio confuso e disse que naquela região não havia cidade nenhuma, só algumas fazendas. Eu insisti, falei do mercado, da praça, das casas. Ele balançou a cabeça e disse que eu devia ter entrado em alguma estrada errada. Mas tinha uma coisa que eu não contei para ele, algo que eu só percebi depois. Quando paguei pela água, olhei rapidamente para o visor da máquina de cartão. E o nome que apareceu no estabelecimento não era o nome de um mercado, nem de uma empresa. Era só uma palavra. Uma palavra que eu nunca tinha ouvido antes e que até hoje eu não consegui encontrar em lugar nenhum. 7 além. Eu nunca tinha ouvido falar de 7 além até alguns anos atrás. Na época, quando tudo aconteceu, eu simplesmente achei que tivesse passado por algum tipo de confusão mental ou algo do tipo. Mas depois que comecei a ver relatos parecidos na internet, algumas coisas começaram a fazer sentido. Naquele ano, eu trabalhava até tarde em uma empresa de logística. Era comum eu sair depois da meia-noite. Eu morava sozinho em um bairro relativamente tranquilo, então geralmente voltava de carro sem problema nenhum. Numa dessas noites, eu saí do trabalho já perto da 1 da manhã. O trajeto até minha casa levava uns 20 minutos. Peguei o mesmo caminho de sempre, a mesma avenida, as mesmas ruas. Tudo parecia completamente normal. Mas quando virei a última esquina antes da minha rua, algo começou a parecer estranho. A iluminação estava diferente. Os postes tinham uma luz mais fraca, meio amarelada. Parecia que tudo estava escuro demais. Mesmo assim, continuei dirigindo. Quando entrei na minha rua, senti um arrepio estranho. Não havia absolutamente ninguém. Nenhum carro estacionado, nenhuma luz acesa nas casas. Nada. Era estranho porque normalmente sempre tinha algum carro parado ou alguma televisão ligada nas janelas. Mas naquela noite parecia que o bairro inteiro estava vazio. Estacionei o carro na frente da minha casa. Fiquei alguns segundos parado ali dentro, observando, tentando entender aquela sensação estranha. Então desci. Quando olhei para casa, percebi outra coisa. A porta estava entreaberta. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza absoluta de que tinha trancado tudo antes de sair para o trabalho. Meu primeiro pensamento foi que alguém poderia ter invadido. Fui até a porta devagar. Empurrei. Ela abriu sem fazer barulho. A casa estava escura, silenciosa. Entrei com cuidado, chamando para ver se havia alguém. Nada. A sala parecia normal. Os móveis estavam no lugar. Nada parecia revirado. Mas ainda assim eu sentia uma sensação muito forte de que algo estava errado. Foi quando ouvi um barulho vindo do corredor. Um passo, lento, como se alguém estivesse caminhando dentro da casa. Meu coração disparou. Fiquei parado tentando escutar melhor. E então a luz do corredor acendeu, sozinha. No fim do corredor havia uma porta, a porta do meu quarto, e ela estava aberta. A luz de dentro estava acesa. Naquele momento pensei que talvez alguém realmente tivesse invadido a casa. Respirei fundo e comecei a andar pelo corredor. Cada passo parecia mais pesado. Quando cheguei perto da porta, ouvi uma voz, baixa, conversando, mas parecia que a pessoa estava falando sozinha. Empurrei a porta devagar e o que vi ali me deixou completamente sem reação. Porque tinha alguém sentado na minha cama. Era um homem, de costas, usando uma camiseta escura, exatamente igual a que eu costumava usar em casa. No começo pensei que fosse algum desconhecido, mas quando ele virou um pouco a cabeça, eu vi o rosto. E o que me fez gelar foi perceber que
Era eu. O homem sentado na cama tinha o meu rosto, a mesma barba, o mesmo cabelo, a mesma expressão. Ele me olhou por alguns segundos, como se estivesse surpreso de me ver ali. Então franziu a testa e disse algo que eu nunca vou esquecer. Naquele momento, meu corpo inteiro travou. Minha cabeça parecia não entender o que estava acontecendo. Era como se eu estivesse olhando para um espelho, mas o reflexo fosse outra pessoa. Então ele começou a levantar da cama, e eu senti um medo tão grande que simplesmente virei e saí correndo. Corri pelo corredor, saí da casa, entrei no carro e dirigi sem olhar para trás. Nem lembro quanto tempo fiquei rodando pela cidade. Mas depois de um tempo, as ruas começaram a parecer normais de novo, com carros, com pessoas, com movimento. Quando finalmente tive coragem de voltar para casa, tudo estava normal. A rua tinha carros estacionados, algumas casas estavam com luz acesa e a porta da minha casa estava trancada, como se nunca tivesse sido aberta. Entrei, olhei todos os cômodos. Não havia ninguém. Tudo estava exatamente como sempre. Mas tem uma coisa que até hoje me deixa inquieto, porque quando entrei no meu quarto, vi algo na cama. Era uma camiseta, escura, exatamente igual a que aquele outro estava usando, mas não era a minha. E até hoje eu fico pensando numa coisa. Se aquilo realmente foi 7 além, então talvez eu não tenha entrado na minha casa naquela noite. Talvez eu tenha entrado na casa de outra versão minha. Agora que você ouviu, elas sabem onde você está. Curta e comente, antes que elas voltem. E se conseguir dormir essa noite, nos encontramos no próximo relato.